Ótima noite, pessoal! Hoje eu vou falar com uma pessoa muito especial, um parceiro de missão do Instituto. Hoje nós vamos falar sobre felicidade no trabalho, qualidade de vida no trabalho. Hoje é um tema muito legal. E ótima noite, pessoal! Léo, muito bem-vindo. Tava com umas questões aqui na internet, mas já consegui resolver. Tamo junto e vamos transformar esse mundo num lugar melhor através das pessoas. Muito bem-vindos, pessoal, muito bem-vindo. Grace, muito bem-vindo. Sirlene, muito bem-vindo. Nilva, todo mundo. Caroline, muito bem-vindo a cada um de vocês. Hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial, que trabalha dentro também de empresas, elevando o nível de felicidade das pessoas, que já fez a formação de hipnose, ele também é coach, ele fez o Master Trainer em Hipnose Transformacional. Eu vou chamar aqui o nosso amigo Léo. Vamos chamar o Léo aqui. Muito bem-vindos. O áudio está chegando aí, ok? Me fala, o áudio está legal? Se estiver legal, dá um ok aí para saber se o áudio está chegando ok. E aí, Léo, como coisas? E aí, tudo jóia? Tá chegando o áudio aí? O áudio está chegando aqui legal. Então, Como tá que bom. tá o meu áudio? Meu áudio tá beleza aí, pessoal? Alô, alô? Deu certo. Fala aí, Romani. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos conversar. Eu vou apresentar um pouquinho do Léo. Como eu disse, o Léo atua tanto com consultorias dentro das empresas. O Léo, ele é coach, ele é hipnoterapeuta, ele é Master Trainer em hipnose também. Uma pessoa maravilhosa, com um coração enorme. Lá de Juiz de Fora, né, Léo? Está em Juiz de Fora. E, Léo, agora, a sua vez de se apresentar. Me fala um pouquinho quem é o Léo. Fala um pouquinho para o pessoal. Quem é o Léo? Bom, Romani, você já falou um pouquinho de mim, mas uma coisa que é bom falar é que eu sou fã seu, né? A gente já se conhece há um tempinho, já fiz algumas formações aí com você e, enfim, a gente está nessa caminhada. Eu trabalho eu trabalhei muitos anos na área de consultoria organizacional, financeira e tal. De uns anos para cá, sou formado em administração de empresas e tudo. E de uns anos para cá, eu comecei a me focar nessa área de desenvolvimento humano. Então, eu fiz formações, duas formações em coaching, já fiz com você lá, formações em hipnose, power trainer, enfim. A gente está muito focado em cima disso agora, né? Nesse ramo aí de desenvolvimento humano. É uma história longa, né? Eu vou contar um pouco da minha trajetória aqui para justificar esse tema de hoje, entendeu? E a gente vai, no desenrolar aí do tempo, poder falar um pouco. Bom, vamos lá. Estou à disposição. O que você manda? Eu já começo a falar ou você que fala aí? Como é que funciona? Algumas perguntas aqui. Léo, Uhum. agora, eu gosto também de entender um pouco da mentalidade da pessoa, sabe? Porque eu acredito que mais importante do que falar até o tema é falar o que te faz pensar que esse tema é importante ou o que te fez chegar a trabalhar nessa área que você atua hoje. E para entender um pouquinho, eu queria começar lá atrás. O que você acha que te fez criar esse projeto na área felicidade dentro das empresas? Assim, conta um pouquinho da trajetória do Léo. Como que foi o Léo quando ele começou a trabalhar? O Léo quando ele fazia administração? Conta um pouquinho da história do Léo até chegar nesse processo de construção. Então, Mari, eu preparei aqui um material. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá. Eu tirei o fone porque não estava muito bom. Eu preparei aqui um material para poder me guiar, né? Durante essa apresentação, essa live. O que acontece? Eu tenho uma experiência profissional na minha vida. Eu já fui balconista de padaria, já trabalhei em indústria, já fui gerente de empresa, já fui sócio, diretor, consultor. Eu gosto de falar que eu já sentei dos dois lados da mesa, né?
já fui alguém que foi contratado, já fui alguém que contratava. E nessa trajetória toda, agora de uns anos para cá, como eu falei que eu estou trabalhando muito nessa área de desenvolvimento humano, eu percebi o quanto que as pessoas, em grande maioria, são infelizes durante o horário de trabalho. Às vezes ligado à sua atividade, mas principalmente pelo local onde trabalha. É um ambiente muito ruim, um ambiente pesado. A gente já ouviu falar quantas vezes isso, né? Às vezes a pessoa começa a trabalhar na segunda e fala assim, não chega sexta-feira de jeito nenhum. Ou às vezes no horário. Pessoal, tá aí. Para mim tá dando certo. Não sei como Tá? tá aí. Não, a sua imagem Dá um ok. de vez em quando ela vai e volta, mas beleza, vamos continuar. Então eu parei para pensar, né? Poxa, a gente passa mais da metade da nossa vida trabalhando, o horário. Se a gente for pensar dias úteis, uma carga horária muito maior do que a gente se tirar o que está dormindo, né? E sobrar um pedacinho da manhã, o resto da noite, a gente passa ali, poxa, a maior parte do dia trabalhando. Imagina uma pessoa ficar assim por 30 anos, arrastando uma carga negativa, uma situação de infelicidade mesmo, não poder acordar de manhã vibrando com aquilo que está fazendo. Eu comecei a me incomodar com isso. Isso é resultado de uma observação minha nesses 30 anos, desde que eu comecei lá, garoto ainda, trabalhando em padaria, até hoje. E eu tive uma oportunidade muito boa, enquanto eu fui consultor durante muitos anos, mais de 20 anos, em conviver com muitas empresas. Então, eu observei aquilo que dava certo, aquilo que dava errado, né? Eu comecei a observar, por exemplo, empresas que tinham um clima bom, empresas que tinham um clima ruim. E aí, em cima disso, eu montei um programa. E hoje aplico isso nas empresas, que é exatamente podendo criar um outro cenário, uma outra realidade, para que a pessoa possa sair de casa feliz. Eu fiz aqui uns paralelos, só para você entender, do lado do empregado e do lado também da empresa, a visão, né? Então, por exemplo, tem gente que vai trabalhar por obrigação, sem prazer, frustrado, desiludido, vai simplesmente pelo salário, vai porque tem obrigações em casa e precisa trabalhar e receber, mas não vai com prazer. E para o lado da empresa também. Tem equipes fracas, tem uma troca de mão de obra, pessoas que são sem responsabilidade. Você tem empresas que às vezes precisa ter uma equipe um pouco mais engajada, mas não consegue, falta de comprometimento, e aí com isso uma alta rotatividade, ninguém para na empresa. Então os dois lados sofrem. O empregado sofre porque está num lugar que não é feliz, a empresa sofre porque tem gente que não trabalha direito. Sendo que todo mundo quer a felicidade, mas por que não busca? Aí entra a questão que a gente, eu falo isso nos meus treinamentos. Quando o empregado está reclamando demais da empresa, eu viro para todos eles lá e falo assim, faz uma reflexão. Onde você trabalhou até hoje? Todos os lugares que você trabalhou até hoje. Como é que eles lembram de você? Tem várias maneiras, né? Pode ser que nem lembre de você, pode ser que lembre e fala assim, graças a Deus que aquela desgraça vai embora, que não valia nada. Ou então vai lembrar e falar assim, nossa, poxa, que pena que ele foi embora, eu devia ter segurado ele aqui, eu queria ter mais funcionários iguais a ele. Como é que você está fazendo para construir sua marca? Que marca que você está construindo? Uma marca boa ou não? E eu falo a mesma coisa para o dono da empresa, para o gestor, para o líder, né? Fala assim, quem trabalhou aqui e já foi embora, como é que ele lembra da sua empresa? Ele lembra de que jeito? Ele lembra, poxa, foi tão bom trabalhar lá naquele lugar, nossa, uma pena que eu saí, né? Ele fica lamentando de não estar aqui, ou ele está dando graças a Deus que ele arrumou um lugar para melhor, porque aquele sofria demais. Então, como é que você, empresário, líder, está tratando a sua equipe? Então, eu peço para fazer essas duas análises, porque é muito comum a gente pôr a culpa do outro lado, né? E o que eu estou fazendo para mim? O que eu estou fazendo para poder justificar o meu emprego? E o que eu estou fazendo para que a pessoa queira trabalhar na minha empresa? Dos dois lados, né? Dos dois pontos de vista. Então, eu fiz esse estudo todo,
baseado nas minhas observações, e fui juntando isso, e também com livros que eu li, O Monge Executivo, os 3 livros, né? A filosofia, eu implanto aquela filosofia do líder servidor. Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, é um outro livro fantástico, porque mostra como que o relacionamento interfere muito a forma como você trata as pessoas, se você é um bom ouvinte ou não, como é que você fortalece os relacionamentos, né? E também Abraham Maslow, com a pirâmide de Maslow, para ver as necessidades humanas, que o líder não vê isso. A gente só quer, mas não oferece nada em troca. Então, eu juntei isso tudo para criar um programa para poder implantar isso nas empresas, de maneira que o ambiente possa ser melhor. Aí eu estou seguindo aqui as minhas anotações, até para poder Léo, colocar. Tem que você acredita? Deixa eu só concluir uma parte aqui, que aí eu te passo a palavra. Então, eu desenvolvi esse trabalho todo focado em cima da liderança. É a liderança que vai fazer toda essa diferença. Tá? Como? O líder, ele é capaz... Hoje nós temos muitos chefes ainda. Temos pessoas em posição de liderança, mas não são líderes. Certo? E aí, o líder tem a capacidade de fortalecer a equipe dele, ele tem a capacidade de construir a carreira dos membros da equipe dele, mas também ele tem a capacidade incrível de destruir a autoestima. Eu já ouvi de empresários, e até assim, de uma forma bastante transparente, falar assim: nós temos a capacidade de estragar pessoas. A nossa empresa, a gente contrata gente boa e a gente consegue destruir a pessoa, ela vai embora. Porque nós não conseguimos fazer com que ela desenvolva. A gente estraga a gente ao invés de evoluir. E baseado nisso, é aí então que a gente começa esse trabalho. Pode fazer o que você vai falar. O que você acredita que é uma das mais coisas que as empresas vão fazer, só que não buscam informação, ou fazem, você vê comportamentos que geralmente as empresas fazem errado, ou os colaboradores fazem errado? O que você acredita que são erros comuns? Então, como eu disse, eu falo sempre isso, a culpa é sempre do líder. Se você falar assim: mas o empregado ele errou lá um controle e estragou o material. A culpa é sua que você não treinou direito. Não, mas eu treinei, então a culpa é sua que você insistiu com a pessoa. Então, as empresas elas erram porque em toda a cadeia de comando, desde o dono, presidente, diretor, depende da estrutura da empresa, pode ser que tenha só o dono e o resto seja empregado, pode ser que seja uma cadeia de 5 níveis de hierarquia, presidente, diretor, gerente, vai embora, né? Tanto faz. Não há uma construção de equipe. O que acontece muito é assim: seleciona-se muito para entrar, faz questão de ver currículo, ligar e ver tudo, mas depois que entra, não seleciona mais. A gente vê que cria uma expectativa óbvia de que a pessoa entra e vai fazer a obrigação dela, ela vai ser uma Brastemp. Não precisa fazer mais nada. Não investe em treinamento, não investe em formação de equipe. O funcionário que fosse resolver tudo, né? Você contrata a pessoa, seleciona bem e parte do princípio que ele tem responsabilidade e obrigação de cumprir o papel dele. Só. Mas aí existe a influência do mundo, né? E aí é que entra na questão, até coloquei aqui, o empregado entra numa visão de revolta, às vezes, ou de comodismo, ou de vitimismo, e fala: não, mas não adianta mais nada, eu tenho que fazer o que é normal, eu não vou fazer nada além, porque ninguém me reconhece, não adianta eu fazer nada a mais, né? Não adianta eu fazer fazer além do que me pede, eu vou deixar de ser bobo, né? Eu vou apenas cumprir a minha obrigação. Nesse momento, o empregado, quando opta por isso, ele está exatamente nesse momento sacrificando a imagem dele. Ele está deixando de construir a imagem dele por uma questão de revolta coletiva, que é normal. É o que acontece na maioria das vezes. Bom, a empresa também passa pelo mesmo critério. A empresa entra num quadro assim: não adianta investir em gente, é tudo muito mal, o pessoal é mal agradecido, é tudo ingrato, chega, a partir de agora eu vou fazer o que manda a lei, né?
eu não quero mais criar benefício, não vou mais fazer confraternização. O empresário, às vezes, entra num clima de revolta, ele enjoa daquilo. Aí, levando um pouco para o lado da hipnose, que eu também, eu fiz uma analogia disso, é como se tanto o empregado entrasse num quadro, ele fosse hipnotizado, a sociedade toda coloca como ele sendo vítima, ele precisa que a empresa assista ele, ao invés dele de se desenvolver, ao invés dele crescer. Então, ele entra nesse quadro, ele se hipnotiza de que ele é só aquilo ali. Alguém tem que me enxergar, alguém tem que me assistir. Mas espera aí, você não pode ter a sua própria força? Você não pode mudar esse cenário, essa trajetória? Né? Quebrar essa inércia de se ficar falando que as pessoas têm que me valorizar, tadinho de mim. Não existe isso. Você tem que ter uma opção. Todo dia quando você acorda e vai trabalhar, você tem que falar assim, eu vou fazer o melhor que eu puder. Não porque a empresa merece, é porque eu quero construir isso para a minha imagem. Eu posso não ter recompensa nessa empresa, mas um dia eu vou ter. Uma imagem que eu uso nos treinamentos, tem algumas pessoas aí que estão assistindo a gente que já fez parte dos meus treinamentos, né? Quando eu estou fazendo o treinamento com a equipe, eu coloco uma foto que eu tirei da internet de um monte de zebra pastando, aquelas fotos lá da África, um monte de zebra pastando, tudo aquele monte assim. Eu falo assim, gente, se isso aqui fosse um filme que a gente estivesse assistindo lá no Discovery, você escolhesse uma zebra daquela ali para você tomar conta dela. Então, se você estivesse lá na África, você ficou lá e assistiu uma zebra ali, você acompanha ela. Aí ela vai, passa um pouquinho aqui, ela passa um pouquinho ali, ela vem para cá, mas não tira o olho dela não, para você não perder de vista. Aí ela vem para cá, ela vai para lá e tal. Beleza. Você acompanhou o tempo todo. 5 minutos, 10 minutos. Agora você vira de costas, conta de 1 até 5, ou até 10. Volta e vê se você acha a zebra. Você não acha mais. Assim são vocês quando não fazem nada diferente. Vocês estão iguais à grande maioria. Aí eu mudo a foto, coloco uma foto também de um monte de zebra e uma girafa no meio. Aí eu pergunto assim, essa girafa, se você virar para lá, ficar meia hora e voltar, você acha ela no meio da zebra ou não? Então você quer ser uma girafa no meio da zebra ou você quer ser uma zebra no meio da zebra? E isso é você que escolhe. É você que acorda de manhã e fala assim, eu quero fazer melhor do que eu fiz ontem. Eu quero hoje ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Aí você está construindo a sua marca. Isso ninguém te tira. Só tem um problema. Se você esperar que na sua empresa onde você está, você tenha recompensa, pode ser que você não tenha. Aí você volta para o seu estado inicial, você vira zebra de novo. Mas se você persistir, um dia a sua recompensa vem. E você não pode abrir mão do seu nome. Isso é o seu compromisso. Baseado nisso, é que a pessoa começa a clarear toda a cabeça dela para poder optar pela mudança. Entendeu? Eu quero contar uma historinha depois disso, mas estou vendo que você está querendo perguntar alguma coisa aí. Uma coisa que é interessante que você falou, só para pontuar, eu achei essencial essa parte, para entender, só para entender uma coisa, quem está assistindo aqui, que tem o próprio negócio, escreve aí, empreendedor, só para saber, quem tem o próprio negócio, escreve empreendedor abaixo. E quem não tem o próprio negócio, escreve abaixo colaborador. Escreve abaixo colaborador hoje e quem tem o próprio negócio, coloca empreendedor. Ah, não, mas Romani, eu sou autônomo, eu não tenho nenhum funcionário. Você continua sendo empreendedor. Se você faz as coisas mesmo que sozinho, você é um empreendedor. Agora, não, eu trabalho numa empresa. Eu acredito até que você pode empreender dentro das empresas. Mesmo que você está trabalhando, eu acredito que você está empreendendo, que como o Léo falou, é uma forma de você estar fazendo isso por você mais do que pela empresa. Quando você age de forma a trazer resultados, a trazer ali, fazer o seu melhor com o que você tiver. Agora, uma coisa interessante também que o Léo falou, que é importantíssimo, vou dar exemplos aqui no Instituto Romani. Teve pessoas que eu vi em outro lugar, em outra empresa, eu falei assim, caramba, essa pessoa ia atende bem, essa pessoa ia comunicativa. Deixa eu conversar com ela. Eu perguntava para a pessoa, como que tá?
Me fala um pouquinho, você tem vontade, você gostaria de trabalhar numa área assim? Vamos lá para fazer uma entrevista? E, de repente, eu trouxe pessoas que eu vi em outros lugares aqui para o Instituto Romani. E sabe o que eu quero? Eu quero que essas pessoas se desenvolvam, não porque eu quero prendê-las, não. Eu quero que essa pessoa gere tanto resultado que ou eu vou ter que aumentar o salário dela ou alguém vai contratar ela pagando o dobro. Sabe por quê? Quem aqui gostaria de ganhar R$ 1 milhão por mês? Quem gostaria de R$ 1 milhão por mês? Levanta a mão aí. Todo mundo gostaria, ficaria feliz. 1 milhão a mais, vamos colocar aqui. Se você já ganhou, então coloca 1 milhão a mais aí na conta. Agora, pensando sobre isso. Se você gostaria de ter 1 milhão a mais na conta, sabe o que você tem que fazer? Você tem que gerar mais de 1 milhão. Entenderam? Às vezes, seja o colaborador ou o empreendedor, às vezes é como se eu estivesse colocando sempre no outro. E quando eu coloco no outro, eu tiro o poder que eu teria de transformar. Então, se eu falo assim, não, mas a empresa não me valoriza, a quanto de resultado real você está gerando para essa empresa acima da média das outras pessoas ali? Por quê? Porque se tem 10 pessoas, todo mundo está gerando ali um resultado 2x. Aí você também rende 2x e fala, não, mas eu tinha que ser diferente. Então, faz diferente. Gera 4x, gera 6x, gera 10x, que aí, de repente, você se torna a girafa no meio das zebras. E fica impossível de ser ignorado. Romani, é exatamente nesse ponto que muita gente para. Porque, às vezes, a pessoa fica num estado de não encontrar retorno ou reconhecimento, onde a gente trabalha isso na liderança. É preciso que os líderes tenham como hábito, como ferramenta de trabalho, o reconhecimento da equipe. Tem gente que passa, às vezes, 10, 15 anos dentro da empresa, nunca recebe um elogio, mas ele é chamado lá se tiver um erro. Então, a evidência sempre é o negativo. Às vezes a pessoa é pontual, então eu desenvolvo isso também nos líderes. Cada líder tem que pegar um caderninho e anotar pontos fortes e fracos de cada funcionário. Ele tem que parar e ver aquele cara e falar assim, eu vou analisar o João aqui agora. O que ele tem de bom? Eu não tenho que esperar o cara inventar a lâmpada. Eu não tenho que esperar o cara achar uma solução para um problema para elogiar. Eu tenho que elogiar o que ele já tem de bom. E isso parte do princípio, que é o quarto degrau da pirâmide de Maslow, que é o reconhecimento. Agora, o cara fica, às vezes, 10 anos na empresa e nunca ele é reconhecido, nunca ele é chamado para dizer assim, cara, você é foda. Você é pontual, você não falta, você não arruma confusão, você é responsável, o seu local de trabalho é limpo, organizado, você está sempre com as informações na ponta da mão, ali, tudo certinho. Cara, pô, parabéns, continua assim. Eu queria ter 10 igual você aqui. Eu preciso de gente igual você. Só de eu falar isso para a pessoa, o cara já infla, né? Eu não estou falando que ele é melhor que ninguém, eu estou falando que ele é bom, ele é ótimo. E eu estou vendo o que ele tem de qualidade. E isso os líderes não sabem fazer, eles não recebem essa instrução. Eles são orientados para dar ordem, para fiscalizar, para cobrar, né? E aí os empregados, eles se desestimulam disso. Começam a não acreditar mais que vale a pena, porque estou batalhando, e ninguém me vê. Então, o trabalho consiste nisso. Eu tenho que ensinar o líder a ser líder, a gerar entusiasmo na equipe e não medo, tá? E, ao mesmo tempo, eu tenho que ensinar a equipe a fazer sempre o melhor de uma maneira inabalável. O cara tem que fazer o que é correto sempre. Aí eu queria só falar um detalhe, porque, como eu te falei, isso é uma análise de muito tempo da minha história, da minha trajetória. Eu tive um caso desse na minha vida, lá no início da minha carreira. Eu tinha acabado de casar. Aliás, eu entrei nessa empresa, eu era solteiro e saí de lá casado. Fiquei 5 anos dentro da empresa. Eu entrei lá, foi lá que eu perdi, né? Também não tenho pretensão de ser político por causa disso. Eu entrei lá passando cola, carregando caixa, eu não sabia fazer nada. E tudo que me davam para fazer, aí é uma questão de educação, recebi isso dos meus pais, tudo que me davam para fazer, eu procurava fazer o melhor possível. Tá? Independente de qualquer coisa. E assim eu fui fazendo e eu consegui aprender tudo dentro da empresa. Depois passei por um cargo de cronometragem, aprendi processo de produção, entendi tudo da produção. E eu cheguei a ganhar lá no máximo, no final, depois de 5 anos, eu ganhava um salário mínimo e meio. Eu já era casado.
Eu queria crescer, eu queria evoluir, mas a empresa não tinha oportunidade, não teve oportunidade para me dar, mas eu nunca desisti de investir em mim mesmo, na minha marca. E aí o que aconteceu? Um dia apareceu dois empresários lá, amigos dele, e o dono da empresa pediu que eu mostrasse a fábrica. A fábrica era modelo, era muito bem feita, né? E eu tinha participado dessa transformação. E eu fiquei uma manhã inteira, e ele falou comigo assim, pode mostrar tudo para eles. E eu fiquei uma manhã inteira, peguei de ponta a ponta, mostrei todo o processo, é uma fábrica de calçado. E eu fui explicando detalhe por detalhe tudo que foi feito de modificação, de transformação, de melhoria, de produtividade, de qualidade, o layout, tudo, até na embalagem. Quando terminou a visita, depois de 3, 4 horas eu fiquei mostrando a fábrica, eles me convidaram para ser gerente da empresa deles. Olha só, esse é o prêmio, né? Eu não fui premiado dentro da empresa, mas eu fui para outra cidade, aí eu fui ganhar 10 salários mínimos. Olha só, eu saí de 1,5 para 10 na época, né? Então, se eu vou e entro naquela mesma hipnose, naquela mesma rotina de todo mundo de ser revoltado, não, chega, não está valendo a pena, eu começar a acomodar e ficar na turma, eu ia ser uma zebra no meio da zebra, certo? E aí eu tive a oportunidade, nunca mais parei de crescer, graças a Deus, não tenho falsa modéstia para dizer. E isso eu dou de exemplo. Então, se você não investe na sua marca, quem vai investir? Pensa bem, quem está do seu lado, seus colegas, o seu encarregado, seu gerente, o dono da empresa, a sua mulher, a sua família, quem vai investir em você? Quem vai investir em construir sua marca? Só você, meu cara. Então, não perca essa oportunidade, porque a recompensa vem. É questão de você ter firmeza de propósito. Pode falar. Tem uma história que eu gosto de compartilhar para retratar um pouquinho disso que você falou, que é a história de um ladrão famoso dos anos 30, dos anos 20 a anos 30, isso tem bastante tempo. E naquela época não tinha assim toda a tecnologia e globalização que tinha hoje. E esse ladrão, o nome dele é Arthur Berry. Mas aconteceu uma coisa curiosa, porque naquela época, ele, na cidade onde ele morava, ele roubava grandes mansões, multimilionários lá da época e das cidades vizinhas. Só que aí acontecia o seguinte, ele sempre roubava quando não tinha ninguém na casa e ele ia embora e nunca era pego, até então. E ele era tão famoso na época que chegava assim, se alguém não tinha tido a visita dele ainda ali naquela vizinhança, é porque não estava tão rico assim. Aí chegou um momento que a polícia recebeu a notícia que ele estava dentro de uma das mansões, correu lá, ele saiu correndo da polícia, ele levou levou mais de um tiro na costela, se machucou muito, mas ele conseguiu correr, fugiu, sobreviveu a essa fuga ali do assalto. Ele viajou de estado, naquela época não era como hoje toda a informação que a gente tem, ele acabou ficando alguns anos lá, livre nessa outra cidade, até que alguém reconheceu e denunciou ele. Na hora que denunciaram, o Arthur Berry, que é esse rapaz que cometia os furtos, os roubos lá das mansões, ele passou mais ou menos uns 20 anos, se eu não me engano foram 27 anos da vida, 20 e alguma coisa anos da vida dele, preso, que ele já tinha roubado muitas mansões, muitos milhões ali naquela época. E quando eles prenderam o Arthur Berry e soltaram ele ali 20 anos depois, em média, eu não sei exatamente, mas um número próximo a esse, 20 anos depois, eles perguntaram para o Arthur Berry, falando assim, nossa, o Arthur foi solto, agora... E uma coisa que ele falou, agora eu sempre vou ser honesto, eu vou andar na linha. E ele continuou andando. Ele ficou realmente, nunca mais cometeu nenhum roubo. Mas uma coisa que chamou atenção foi que um noticiário, um jornal local, pegou e foi entrevistar ele. Falou, Arthur, você era o cara que roubava grandes mansões, roubou ali muito dinheiro. E me fala um pouquinho, dentre todos os roubos que você cometeu, de quem foi a pessoa que você mais roubou? E sabe qual pessoa que ele respondeu? Quem sabe aqui, pessoal? Qual pessoa o Arthur Berry, dessa história que eu comentei aqui, mais roubou? Lembrando que ele roubou várias mansões, várias pessoas que tinham muito dinheiro. Seja dele mesmo, né? Dele mesmo. E ele instantaneamente respondeu isso. Opa, instantaneamente. Porque ele estava roubando a imagem dele, né? Ele foi o maior ladrão de si mesmo, porque foram 20 anos da vida dele que ele roubou. Ter cometido aqueles roubos tirou a história dele que ele poderia ter construído.
Então, percebe isso. Quando fala, caramba, essa história do Arthur Berry, mas essa história se repete todos os dias, mesmo que a pessoa não vá para a cadeia. Essa história se repete a cada dia que você vai fazer um trabalho e faz um trabalho mais ou menos. E fala, não, eu estou fazendo isso só para ser pago, isso aqui não é minha obrigação, então eu não preciso fazer. Então você está roubando de si mesmo mais uma vez. O maior ladrão do mundo, se você olhar para dentro, você vai ver que está dentro de você esse ladrão de alguma forma, porque você, todos, e eu me incluo nessa história, temos um potencial infinito dentro de nós. Pois é. Então, baseado nisso, você não vai conseguir construir uma equipe com chicote na mão. Você tem que fazer com que a pessoa abra a cabeça dela para ela querer investir nela. E uma outra coisa, uma outra sacada também que eu coloquei é o seguinte: as empresas, normalmente, elas investem em treinamento e sempre um treinamento focado para o negócio dela. É um treinamento técnico, ou é um treinamento comercial, ou é um treinamento para melhorar atendimento a cliente. Enfim, sempre tem alguma coisa voltada para a empresa. E quando a gente entra com esse formato, é um treinamento que ele é 100% focado no indivíduo. Né? Não tem nada para a empresa. É para transformar a pessoa numa pessoa melhor. Então, aí, nesse ponto, o empregado está ali sentado e fala assim, caramba, lembrar de mim. Né? Agora eu não sou mais parte do processo, agora eu sou o objetivo. Né? Para que ele consiga entender que aquilo ali é para ele. Não tem nada para falar assim, você vai ser assim para você poder atender melhor o cliente. Não, é para você se tornar uma pessoa melhor. E ele poder abrir a cabeça dele. E aí vem a questão, né? Como é que faz para resolver isso, para quebrar essa inércia? Como é que faz, então, para o empregado poder romper essa inércia que ele vem, a empresa também, e parar com essa coisa de ter um local ruim de trabalho, de ter pessoas insatisfeitas e empresários frustrados, equipe fraca, e começar a ter reuniões desagradáveis para ajustar a conduta, né? Para quê? Como é que a gente começa a corrigir essa trajetória? Eu também fiz duas analogias paralelas, né? Imagina o empregado. O que ele tem que fazer? Sempre ele tem que se re-hipnotizar para investir em si próprio. E nunca afastar disso. Jamais. Eu vou investir na minha marca. A partir de agora eu vou lapidar quem eu sou. Eu vou cuidar com carinho da minha imagem para que lá na frente, a primeira oportunidade que aparecer, eu vou estar no meio de todo mundo ofuscando de tanto valor. Porque está investindo nele próprio. Isso é uma opção. O cara acorda de manhã querendo ou não. Então, a gente ensina a pessoa a poder ver os ganhos para a vida dela se ela optar por esse caminho. Né? E isso ninguém tira dele. Isso é um patrimônio dele para o resto da vida. Acabou. Pode levar tempo, mas um dia a oportunidade vem. E depois que você tiver investido em você mesmo, você nunca mais estará misturado no meio da multidão. Nunca mais você vai ficar no nível da grande maioria. Você vai estar sempre acima. Porque você já se colocou acima. Ninguém precisou de te empurrar para cima. Você mesmo fez isso. Certo? Torne-se a pessoa mais desejada. Torne-se o profissional mais procurado que o mercado precisa. Porque você tem esse valor. É aí que está o ganho. Mas você não vai fazer isso pela sua qualidade profissional. É o melhor vendedor, é o melhor técnico não sei de quê, é o melhor cientista. Não. Você vai ser porque você tem valor pessoal. Você é uma pessoa de qualidade que agrega valor junto com a sua condição técnica. E esse é o funcionário desejado. E esse ninguém abre mão. E esse o pessoal paga mais por ele. E aí você começa a ver que o resultado vem. Mas você tem que ter esse princípio e esse investimento. Do lado da empresa, tem que investir na liderança. Todo o mal está ali. Todo o mal da empresa está em ter uma liderança ruim. Para começar, não existe líder ruim, né? Para ser líder tem que ser bom. Mas tem um chefe no lugar de um líder. Tem que investir em liderança, tem que investir na equipe. Tem que voltar a acreditar nas pessoas. Muitas pessoas são ruins porque elas foram criadas e vêm de uma cultura que ensinou a elas a ser assim. Mas quando a gente abre a cabeça e abre os olhos, você começa a transformar pessoas. Mas tem gente que não tem jeito. E a empresa precisa aprender a selecionar não só no contrato, no momento de admissão,
Você tem que selecionar sempre. Eu sempre coloco a analogia do jogo. O líder ele é um técnico de futebol e todo dia é um jogo. Eu tenho que ter do meu lado quem vai ganhar. Essa premissa eu sempre carreguei comigo quando eu fui líder. Quando eu sempre, todas as vezes que eu tive a oportunidade de ser líder, eu tinha comigo uma premissa simples. Quem está do meu lado eu tenho que confiar. E quando eu falo confiança, eu não estou falando aqui de roubar, de falta de caráter, não. Estou falando confiança. Se eu vou confiar nele, ele é leal a mim. Eu não tenho que vigiar. Se eu falar, nós temos que fazer isso, eu posso ir embora para casa, eu sei que ele vai fazer. Isso é confiança. Isso é estabelecer uma equipe que você possa ter resultado. E aí, você que é empresário, pensa numa coisa. Imagina você tornar a sua empresa o melhor lugar de se trabalhar. E que a pessoa não... Se você está me ouvindo hoje e você sabe que tem alguém trabalhando para você porque não conseguiu algo melhor lá fora, ou porque precisa muito de salário, imagina você construir um cenário onde quem trabalha para você fica porque gosta. E se receber uma proposta um pouco maior, não vai, porque não sabe que não vai encontrar um ambiente onde ele é reconhecido, ele é valorizado, ele sai de casa feliz para trabalhar e volta mais ainda. Isso é possível construir, desde que você selecione e você fortaleça a sua equipe. É aí que entra a questão. A sua empresa ela tem que se transformar numa ilha. Aí a pessoa sai de casa querendo ir para lá. E não, pelo amor de Deus, não vejo a hora de ir embora. É o que mais acontece, né? Infelizmente. Então, essa é a transformação que a gente propõe para que a empresa dê certo e o empregado se sinta feliz. E os resultados são consequência. Os resultados de produção, resultado de qualidade, resultado de custo menor, tudo isso é consequência, porque a equipe foi trabalhada primeiro. Pessoal, quem quer ouvir aqui, eu vou falar 3 pontos simples que podem te ajudar nesse engajamento que o Léo falou. Quem quer saber desses 3 pontos, deixa o coraçãozinho aqui. Se tiver coraçãozinho, vou falar 3 pontos aqui que eu acredito que pode contribuir com todo mundo para ajudar nesse engajamento, que são coisas que eu utilizo aqui dentro do Instituto Romani. E tem total sentido isso que o Léo falou, isso faz muita diferença. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão buscando qualidade de vida, priorizando até mais que dinheiro. Por quê? Porque uma coisa, o nosso tempo é finito. Então, vida a gente tem uma só. Então, não adianta aquele negócio de, eu vou ser infeliz 29 dias do mês para ser feliz um dia, que é o dia do pagamento. É importante também ter qualidade de vida nesse processo. E aqui, eu vou deixar, então, essas 3 dicas aqui para vocês. Uma delas, aqui, é a remuneração, que é a óbvia ali que muita gente já pensa, o colaborador gostaria de ser melhor remunerado. Então, é importante a questão da remuneração, de acordo? É importante. Só que eu vou te falar das 3 que eu vou falar, ela é a menos importante das 3. Claro que, se o colaborador está performando, você pode colocar ali, opa, esse cara aqui eu sei que eu vou precisar pagar ele mais, porque senão o tanto que ele está rendendo aqui para dentro faz jus receber mais. Isso é importante também. Agora, segundo ponto, que é mais importante que o primeiro, para mim, esse é um ponto que faz diferença, ter metas claras para você dar recompensas. E essa questão, 3 R's, remuneração, recompensas, o segundo R. O que é recompensas? Recompensa às vezes você tem uma meta que a pessoa pode atingir e ao atingir aquela meta ele ganha tal recompensa. Só que a recompensa também boa é aquela que às vezes nem é esperado. Quando o cliente, o colaborador, às vezes ele está ali e você percebeu que ele está num dia, mesmo que ele não tiver, está no topo da performance, mas você percebe que ele está bem, que ele está feliz, ele está fazendo tudo. Você pode chegar e dar que seja um sonho de valsa para ele. Chegar e colocar ali, caramba, vocês foram muito bem esse mês aqui e colocar um bônus de R$100, estou dando exemplo, para a equipe de marketing que conseguiu performar. E eles nem esperavam, isso não estava nem no acordo. Esse tipo de bônus também faz o colaborador sentir, caramba, ele realmente está se importando, ele está percebendo o que nós estamos fazendo. O que vai acontecer com essa equipe de marketing no mês que vem? Por quê? Porque você deu um pouquinho a mais que seja um chocolate, que você lembrou dele no dia da... Vamos dar um exemplo, aqui no Instituto que a gente faz. É aniversário do colaborador, a gente pega, compra ali o bolo, compra um negócio, faz uma festa, às vezes tem o dia da mulher, coloca uma rosa ali na mesa da pessoa. Então, é um tipo de recompensa que às vezes é até intangível. E agora, o terceiro
ponto, que talvez seja o mais importante, é a questão do reconhecimento, como o Léo falou. Mostrar que a pessoa é importante não só quando ela está performando bem. Quando está performando bem também. Você pode falar, nossa, parabéns, você fez um ótimo trabalho. Mas mostrar, falar para a pessoa, nossa, se a pessoa tem uma qualidade que ela sempre é pontual, você pode falar para ela e dar parabéns por isso. Ou se a pessoa é uma pessoa que inspira os outros ali em volta, uma pessoa que tem uma performance em tal área de atividade, fala isso para ela. Porque é importante ter feedback para a pessoa entender o que ela está fazendo de bom ali. E o que ela pode melhorar também, de acordo, porque você está elogiando numa parte, opa, e que mais? O que você pode melhorar? É importante dar esses tipos de feedback. E se você trabalhar muito bem com essa questão de mostrar que a pessoa é valorizada, reconhecendo, dando recompensas, e o menos importante dos três é a remuneração, você vai perceber que a equipe tende a querer mais ficar dentro da sua empresa, a vestir mais a camisa, a valorizar a marca. E Léo, quais outras estratégias você acredita que são importantes, tanto por parte do colaborador, quanto por parte da empresa, começarem a adotar para criar essa cultura de, vamos dizer assim, qualidade de vida mesmo dentro da empresa, de valorizar a equipe, a liderança? Romani, esses exemplos que você deu aí, quando eu fui gerente de empresa, ou quando eu fui dono de empresa, que eu tinha equipe grande, eu fazia isso. Isso é uma obrigação do líder. Você deu alguns exemplos aí que eu fazia, mas eu tenho outros também. Por exemplo, aniversário, tem bolo. Nasceu um neném, filho de um funcionário. Eu ia na casa do cara, levava um bebê conforto, via o que ele estava querendo, né? O que você não ganhou e tal. Vai casar, o que você não ganhou? Eu ainda não ganhei micro-ondas. Tá lá. Eu ia no casamento, né? Não mandava entregar, não. Eu ia no casamento. Morreu alguém, eu ia no velório. Então, assim, eu era muito presente, sem dar liberdade para o cara misture as coisas. Mas eu era muito presente. Então, eu acho que o líder ele tem que primeiro abraçar o funcionário, abraçar o liderado dele, para que ele entenda a vida do cara. Mas não, a gente primeiro, o que todo mundo faz? Eu quero que o empregado se preocupe com a minha vida na empresa. Inverte. Primeiro eu tenho que ir lá, depois ele vem sozinho. Entendeu? Só que não, a gente quer que o cara ocupe o nosso lugar, preocupando com todas as coisas da empresa, como se a empresa fosse dele. Mas na hora que ele tem um problema na vida dele, o problema é dele. Então, essa integração, sabe? Essa inversão, ela ajuda muito. Então, a nível de ferramenta, o que eu oriento para todo líder, nessa cadeia toda que eu falei, tá? Você tem um diretor, gerente e tal. Cada líder, vamos supor que o cara tenha 10 pessoas na equipe dele, eu tenho 50 na equipe dele. Ele tem que conhecer intimamente cada um. Ele tem que fazer um investimento de tempo. Ele tem que ter uma fichinha, igual o médico tem, não tem um prontuário? Ele tem que ter uma fichinha com 2 colunas, positivo e negativo. Ele tem que sentar na mesa dele e falar assim, não, o Romani trabalha para mim. Deixa eu entender o Romani. A Romani está aqui tem 10 anos. Então, escreve lá, tem 10 anos. O que ele faz de bom? Ele é pontual, ele é assim, aí vai escrevendo. Tudo que eu vejo de qualidade que tem gente que não tem. Vou escrevendo. Tá bom, agora vou ver o lado que precisa melhorar. O Romani, ele é meio distraído. O Romani, ele, de vez em quando, ele conversa mais que devia. Às vezes a gente pede uma coisa e ele costuma não fazer na hora e faz depois. Aí depois eu olho a lista. O que tem do lado de cá do positivo? Tá, tem 10 coisas. O que tem do lado negativo? Tem 2 ou 3. Primeiro passo da seleção. Aí depois eu vou ver o seguinte, eu tenho que inaugurar um exercício de que o líder tem que chamar essa pessoa para conversar. Quanto tempo a gente tem ainda, Romani? Tem mais uns 15 minutos, mais ou menos. Beleza. Não, tranquilo, achei que estava acabando já. Então, aí tem que ter esse exercício, tem que chamar o cara para ter o feedback. Só para isso, não estou chamando ele para dar nenhuma tarefa, nem puxar a orelha, nem nada. Tem que ter esse bate-papo. O cara se reconhecido. Entendeu? Na pirâmide de Maslow são 5 degraus. Esse a gente está trabalhando no 4º. As empresas costumam não chegar nem no 3º. São necessidades fisiológicas, sociais e de segurança. Quando você vai para o reconhecimento e autoestima, não chega nem perto. Às vezes, o que acontece, na maioria das vezes, o líder ele é destacado com o resultado da equipe. Espera aí, mas e a menina que fez o café?
E o rapazinho que cuida lá da portaria? E as pessoas, as costureiras ali, ou sei lá, o pessoal da equipe de produção. O líder que foi foda, que conseguiu bater a meta, ele que conseguiu entregar o pedido. Não, eu tenho que chamar, eu tenho que conhecer todo mundo. Então, nesse exercício, a gente tem que chamar. Isso é um processo de feedback normal. Chama aqui, então, vem cá, Romani, vem cá na minha sala, deixa eu bater um papo com você. Aí pega a ficha do Romani. Assim, ó, eu estive analisando você, cara, quanta coisa boa você tem. Olha só, você é pontual, você chega, você não falta, você tem responsabilidade com o que você faz. E, pô, cara, estou muito feliz. Eu gostaria que todo mundo tivesse essas qualidades. Esse é o primeiro passo. Eu não vou falar nada de defeito para ele. Nada. Mas eu vou dar o feedback positivo. Manda embora. Deixa ele trabalhar. Amanhã eu chamo o outro. Cada um tem a sua. Eu não posso bajular. Tem que ser sincero. Eu não posso inventar. Eu não posso virar para o Romani e falar que você é pontual se você não for. Por isso tem que ter conhecimento. O líder tem que investir na equipe dele com carinho. Entendeu? Sempre. E aí depois, se você fizer isso com prática, você tem que ter um calendário do ano para falar assim, quantas vezes eu chamei o Romani para elogiar o Romani? Quantas? O Romani trabalha aqui há 10 anos, nunca chamei para elogiar. Só o dia que ele errou, chamei, dei uma chamada nele. Tá errado? Mas aí depois que você implanta isso, você tem que falar assim, quantas vezes? Eu tenho que chamar pelo menos 3 vezes por ano. Eu tenho que chamar o empregado para eu reconhecer o que ele fez. Falar, ó, esse último trimestre, cara, você foi muito importante no processo assim, 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 assado. Você vai fazendo a equipe se fortalecer pelo reconhecimento. O dia que ela tiver um erro e você chamar, ela vai ter outro ouvido para você. Pô, esse cara me chama aqui de vez em quando para me elogiar. Agora eu pisei na bola com ele. Poxa vida. Aí você pode depois chamar também para começar a arrumar a conduta dele. Isso fortalece muito o relacionamento. Porque eu tenho feedback. E aí, Romani, não é que eu estou encerrando, não, mas eu coloquei uma coisa aqui que eu queria falar antes de terminar, senão o horário termina e a gente fica, né, no vácuo. Eu tenho uma comparação, uma metáfora que eu faço aqui, que é assim, como é que a gente trata um funcionário, como é que a gente seleciona, como é que a gente cuida de um funcionário, de um colaborador, de um liderado. A gente tem um hábito errado, a gente seleciona muito na entrada, eu falei, aí depois a pessoa entra, ela foi aprovada, ela entrou para trabalhar, aí ela recebe um treinamento para ela aprender como é que trabalha dentro da empresa. Esse é o caminho que todo mundo faz, né? Ela recebe todo aquele treinamento, olha, você tem que ligar aqui, você tem que apertar ali, ou então, se for administrativo, você preenche esse relatório, você entrega para o fulano, você salva aqui, você imprime ali, né? Você recebe, como é que usa o software, como é que usa a máquina, como é que usa a empilhadeira, como é que arquiva. Todo mundo recebe o treinamento para ele poder aprender a empresa dele. Depois que aprende, aí entra no piloto automático, o líder não preocupa mais, fala, o cara já aprendeu, o cara é bom, ó, o cara aprendeu em 3, 4 dias, ele pegou rapidinho, o cara é bom. Nunca mais olha para ele. A metáfora que eu uso é o seguinte, esse procedimento é a mesma coisa de você plantar uma muda de um pé de laranja. Primeiro você escolheu o lugar, você escolheu a muda, você pegou a mudinha, né? Que vem naquele saquinho preto assim, você fez um buraquinho na terra, tirou o saquinho, botou ali, fechou, aguou. Aí você cuida. Então, você começa a cuidar, joga uma aguinha, tira um matinho. Quando você vê que a muda pegou, acabou. A mãe natureza cuida do resto. Aí você tem que esperar alguns anos para que ela dê laranja. É assim? Não é assim? Então, quer dizer, a gente não precisa fazer mais nada. Isso é o errado. Então, a metáfora que eu uso é o seguinte, um funcionário, um colaborador, um liderado, é como se fosse uma horta. A horta tem que ser plantada e cuidada durante todo o tempo. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz com o pé de laranja, eu fizer com um pezinho de alface, um canteiro de alface, eu não vou ter resultado. Por quê? Eu tenho que cuidar todo dia, eu tenho que capinar, eu tenho que aguar, eu tenho que cobrir, eu tenho que ver se o passarinho está comendo, se o sol está forte eu tenho que pôr uma tela, se o sol está bom eu tiro a tela, né? E na hora certa eu vou colher, eu vou pegar a muda para plantar de novo. Aí a coisa funciona. E a gente faz errado nisso. Você pega e trata o funcionário como se ele fosse um pé de laranja. E aí é isso que eu falei.
Você vai lá, contrata, bota dentro de casa, você cuida no início para que ele aprenda até que ele crie raiz. Depois você larga para lá. Certo? E, E não funciona desse jeito. Aí você começa a ter depois todo esse processo que eu já falei lá atrás. Você não tem reconhecimento, você começa o cara a enjoar. Às vezes ele está fazendo um negócio caprichoso ali, cara. Às vezes ele está lá no serviço dele, pode ser administrativo, ele criou uma planilhazinha para controlar um negócio que ninguém pensou naquilo. O líder não sentou do lado dele para saber, depois de 3 meses que ele estava lá, o que você está arrumando aí, cara? Conta para mim. Ah, eu criei essa planilhinha aqui porque não existia, não sei o quê. Cara, que barato, meu Deus, que é isso? Pô, quem é que fez isso com ele, cara? Ninguém. Ele ficou no anonimato, ele ficou ali como se fosse um armário. Isso não fortalece a equipe. falou lá no início da live, Léo, você falou assim, ó, de às vezes a empresa fala, nossa, eu pego boas pessoas e parece que eu estrago elas. Isso. Que para dentro e a pessoa fica pior do que ela entrou. Não, tem gente que, né? Acontece ser estragado mesmo. Ele começa a ser contaminado pela equipe, ele não é reconhecido, ele não tem valor próprio, ele acaba indo embora. Mas é isso. Bom, alguém tem alguma pergunta? E que a gente Opa, pode aproveitar esse... faça uma pergunta aqui que a gente está ao vivo, podemos ajudar nessa questão também de felicidade no trabalho. E uma coisa interessante, Léo, teve algumas pesquisas que eu vi recentemente que foram até bem curiosas. Uma que eles pegaram pessoas... Já viu aquela dinâmica? Não sei se você já viu a dinâmica de montar uma torre de macarrão. Não sei se você já viu essa dinâmica. Uhum. E aí eles colocaram um grupo de 50 pessoas para fazer a torre de macarrão. E o grupo que fizesse primeiro ganharia R$ 400. E tinha ali um tempo, se eu não me engano, 2 horas, 1 hora, não lembro exatamente quanto tempo, mas eles tinham um tempo determinado. Vou colocar aqui 1 hora de prazo. E aí o pessoal correu, fez de tudo ali, terminou a torre, e a torre tinha dado o número, se eu não me engano, mais ou menos 40 e poucos centímetros no final. Eles pegaram um segundo grupo que não tinha conhecimento da dinâmica igual e fizeram a mesma dinâmica. Só que a orientação foi diferente. Ao invés de falar o grupo que fizer a torre mais alta ganha R$ 400, a orientação foi... Opa, tá, deu bateria fraca aqui no celular, mas tá tranquilo. Pessoal, a dinâmica é a seguinte. Eu quero que vocês se divirtam e vamos ver quem conseguir fazer uma torre alta. E o objetivo de todo mundo aqui é se divertir e fazer a torre o mais alto que vocês puderem, combinado? Posso contar com vocês, vocês vão fazer o mais alto que vocês puderem e pronto. E deixou isso. O mais interessante que o grupo que estava... O único objetivo deles era se divertir com a dinâmica. Eles fizeram a torre mais ou menos uns 25% maior do que o grupo que tinha dinheiro incentivando. Porque não tinha aquela pressão. Porque quando estava acabando o tempo, o grupo que tinha dinheiro incentivando ficava desesperado. E aí estava com a torre alta, deixava a torre cair e acabava se atrapalhando. Enquanto aquele grupo estava querendo se divertir, de forma mais leve, eles se tornavam mais cooperativos uns com os outros. Quando tinha o dinheiro, um ficava rude com o outro. Não, tem que ser assim, tem que tirar o macarrão assim. E acabava... Você me perguntou, por aí mesmo, qual dica, né? É uma dica muito importante que eu dou sempre. É o seguinte, se você gerar entusiasmo, o negócio flui. Vou dar um exemplo simples aqui. Imagina uma reunião onde uma empresa esteja passando por um problema de devolução, por exemplo. Sei lá, recebeu lá uma remessa de devolução porque o pedido não estava com uma qualidade muito boa, estava com uma quantidade errada, enfim, deu algum problema de conferência e o pedido chegou lá na mão do cliente, ele não gostou, não estava de acordo e devolveu. Você pode ter um perfil que normalmente a gente vê nas empresas, às vezes o dono ou o gerente, né, que vai promover a reunião para tratar daquele assunto com a equipe que errou. O que a gente assiste normalmente? Uma reunião pesada. É uma reunião onde você vê o cara... Olha, gente, o negócio é o seguinte. Nós recebemos a devolução e eu não sei o que aconteceu, mas está em desacordo com o que o cliente queria. E o que acontece é o seguinte. Nós estamos aqui, poxa, cada um tem que cumprir seu papel. Eu estou imaginando que vocês estão olhando. Agora, o cliente é que vai me dizer que está errado. Vocês podiam ter visto isso aqui dentro, evitava isso. Agora, olha o prejuízo. Isso está no meu bolso, não está no de vocês. O salário de vocês está garantido. É assim que a gente normalmente vê, né? Às vezes pega o empresário num momento que não está muito bom, muito bem, e ele acaba botando para fora esse sentimento dele, que é digno,
porém não constrói. Se você vier construindo a sua equipe e tal, acontecer um negócio desse, você pode ter uma reunião onde você vai ouvir quais são as ideias de vocês para resolver isso. A gente precisa criar nas pessoas a vontade de corrigir, a vontade de ser melhor. E isso só nasce com entusiasmo. Se você que é líder, está me ouvindo, e você não praticar isso, não gerar entusiasmo na sua equipe, e eles trabalharem com medo, ou com receio, ou com qualquer coisa, e tem traumas desse tipo de coisa, né? Não vem a criatividade, não vem a atenção. Então, você tem que ter uma reunião dessa, tem que acontecer. Gente, o negócio é o seguinte, tem uma devolução que veio aí. Vocês têm ideia do que aconteceu? Vocês têm noção por que deu esse problema? Eu queria ouvir de vocês, porque vocês estão aqui, vocês fazem parte do processo, vocês conhecem lá muito mais que eu. Eu queria ver o que vocês acham que a gente pode fazer para isso não acontecer mais. Aí, no meio disso, né, você tem 10 pessoas, pode ser que 2 não falam, 3 falam, enfim. Mas ali você não impôs nada. Agora, vamos ver o que aconteceu. Ah, não, X% foi por causa disso, tantos por cento por causa daquilo e tal. E aí que eu volto a dizer, eu não estou falando aqui para que a gente seja bonzinho, que a gente seja bobo, que a gente seja manteiga, nada disso. Eu estou querendo dizer que nós temos que primeiro selecionar. Se eu estou olhando para aquela equipe, eu já trabalhei cá atrás, selecionando todo mundo, eu já fiz feedback, eu já reconheci todo mundo, eu sei que eles estão gostando de trabalhar comigo. E agora aconteceu um problema, eu tenho que tratar só o problema, não as pessoas. Aí eu digo, começar a enxergar a reação deles para poder corrigir. Porque eu gosto muito de separar dentro de empresa, quando acontece um erro, você, por exemplo, aconteceu um problema, um erro qualquer. Você tem que pegar pessoa e processo. Sempre. Você tem que olhar assim, aquele erro que aconteceu ali, nós temos um processo bem definido? Um processo que garanta que aquilo não vai acontecer? Não. Então, se eu não tenho um processo bem definido, por que eu tenho que condenar as pessoas? Por que eu tenho que bater em cima das pessoas? Ah, não, mas eu tenho um processo bem definido. Mesmo assim, teve erro. Então, eu tenho que avaliar quem que eu escolhi para ficar ali. O problema sempre volta para o líder. Entendeu? Só que não, a gente não avalia processo, a gente não escolhe as pessoas, mas na hora que dá o erro, a gente vai lá e quer cair em cima da pessoa. Entendeu? Então, esse é o ponto. Que errar é humano. E o é aprender com esse erro. Porque não adianta estar como se fosse impossível e errou e aquilo é um negócio que vai acabar o mundo. Mas entender, peraí, essa pessoa realmente tinha sido treinada para aquilo? Se sim, de toda forma, o que eu posso fazer com o que aconteceu? Entender que errar é humano e da mesma forma aprender com o erro é humano. Não adianta só... E outra, uma visão que eu vejo também que é um limitador de alguns líderes em alguns momentos, a visão de querer resolver tudo para todo mundo, sem dar responsabilidade e tratando como se todo mundo tivesse cabeça de criança e não pudesse aprender nada. Você tem que passar, cara, você tem que fazer ele sentar no seu lugar. Falar, moço, se você fosse dono da empresa, o que você fazia? Eu acho que eu mudava isso, eu mudava aí, começa a vir as ideias, né? Outra coisa, o Romani, que a gente vê muito nessa cadeia de liderança, né? Existe a disseminação do problema, existe o momento do trauma do problema, e a gente não vê naquilo ali uma vibração positiva que venha trazer frutos. É só atrito. Então, assim, a gente precisa preparar a equipe até para receber crítica. Entendeu? Voltando lá no que eu já falei, né? Se você tem o hábito de reconhecer pessoas sem bajulação, e ela se fortalece com isso. O dia que tem um erro também, você pode chamar, ela vai ter ambiente para você conversar. O dia que tiver um erro coletivo, as pessoas, naquele momento ali, se eu já tenho essa cultura de separar processo de pessoas, quando aconteceu o problema, eu não quero culpado. É isso que o líder tem que entender. Eu não preciso encontrar culpado. Nós temos que encontrar a causa e a solução. Entendeu? Mas só que as pessoas as pessoas, por essa cultura de chamar atenção errado e de ser evidenciado a pessoa só no erro e de ser, às vezes, castigado em público, todo mundo se esconde do erro. Um erro não aparece. É que às vezes a gente confunde, trata o erro como se fosse a pessoa fosse burra e não a ação
foi tomada fosse uma ação menos efetiva. E aí, a cara, pessoa... e aí é que vem um macete, como eu falei lá no início. Dá esse macete aí, 1 minuto para a gente terminar aqui. Beleza. O macete é simples demais. Líder, você sempre é o culpado. Porque você não treinou direito, você não selecionou direito, você não fortaleceu sua equipe. Então acabou, cara. Você tem que olhar onde é que você errou e fazer direito.